Olá, eu gostaria de explicar aqui como o funcionamento do portal RioGraph-X. Esse é um projeto que ainda está em desenvolvimento, faz parte da dissertação de mestrado do aluno Daniel Oliveira, lá do Cefet, do programa de pós-graduação em ciência da computação. Então, o objetivo aqui é criar uma área, né, um portal, onde possa ajudar as nossas pesquisas na área de teoria espectral de grafos. Então, ao acessar esse site que está marcado aqui em cima, ao acessar esse endereço, você abre imediatamente essa janela, onde inicialmente no menu Home aqui nós temos uma breve descrição do que o portal faz, né? Em Description é a área onde nós vamos colocar aqui os invariantes, fazer alguma descrição e alguns documentos com manual de funcionamento. Isso está em construção ainda. Nessa área de documentos a mesma coisa, vamos colocar alguns exemplos aqui para que os usuários fiquem a par de como usar o site. Nesse momento, o nosso interesse aqui principalmente é nessa área de Submit an Experiment. Para fazer isso, a gente precisa estar logado no sistema. Eu já tenho um login e uma senha que eu vou colocar aqui. Ó. Eu tenho o meu e-mail e um password. Quem ainda não tem, né, não logou ainda no sistema e precisa criar para poder entrar na área de realização dos experimentos. Então vem aqui em cima, Create an Account, coloca um e-mail, um login, que vai ser usado como login, e define uma senha e em seguida vai poder fazer essa autenticação e entrar no sistema, ok? Eu vou fazer o meu login aqui. Uma vez feito o login, vamos lá em Submit an Experiment. A gente tem essa área aqui do portal RioGraph-X, onde em Submission Name eu vou colocar aqui o nome do experimento. Então eu vou definir aqui o nome do experimento, inicialmente vou chamar de tag Rio Teste 1. Optimization Function, aqui é a função objetivo do problema. E eu vou digitar essa função objetivo, que eu tenho interesse em otimizar, entre dólar, porque é a forma em que a gente encontrou de colocar o display matemático em LaTeX, né? Então, vou colocar aqui dólar, e imagina que eu queira minimizar a soma do segundo maior autovalor da matriz laplaciana com o segundo maior autovalor da matriz laplaciana do grafo complementar. Eu vou denotar, no portal, nós denotamos por μ o autovalor da matriz laplaciana, ok? Então, como eu quero o segundo maior, eu vou colocar μ2. Então, eu vou colocar isso no display matemático e fica da forma barra μ2 mais barra μ2, só que não é só μ2, é barra overline μ2, para que fique claro que o meu interesse é no grafo complementar. Então, como a gente denota o grafo complementar, o segundo maior autovalor do grafo complementar colocando um barrinha acima. Então, vou fechar essa função com o dólar, que é barra overline. Então, ficou o dólar, que é o símbolo do display matemático, barra μ2 mais barra overline μ underline 2. Repare que quando eu faço isso, automaticamente aparece nessa área aqui a função que eu acabei de digitar lá com código LaTeX, e ela aparece aqui, né, renderizada essa imagem. Então, a gente pode usa na verdade esse display aqui, ó, para efetivamente verificar se a função que a gente digitou está coerente com o que a gente gostaria de fazer. Além disso, dependendo da matriz e do invariante que estiver sendo usado na função objetivo, ele vai automaticamente, a ferramenta vai marcar aqui quais são as matrizes ou os parâmetros que estão sendo usados nessa função objetivo. Como nós estamos usando o autovalor da matriz laplaciana do grafo, ele marcou aqui a matriz laplaciana, o autovalor μ, e marcou também o Laplacian B, que é o
laplaciana do grafo complementar, que é o mi bar. Okay? Se eu estivesse usando a sequência de graus em algum momento, ele marcaria automaticamente aqui, ou maior clique, ou número cromático, enfim, né? Aqui a gente tem as possibilidades. Bem, agora eu tenho que definir o que eu quero fazer com essa função objetivo. No caso aqui, o meu interesse nesse exemplo é minimizar o valor dessa função. Então eu vou minimizar, vou escolher aqui, meu objetivo é minimizar essa soma, e eu vou dar a ordem do grafo. Vou escolher aqui 5, a ordem mínima e a ordem máxima. Você pode definir um intervalo aqui. Por enquanto nós definimos, nós temos implementado aqui a possibilidade de fazer uma busca exaustiva, né, uma geração exaustiva para todos os vértices com 5, para todos os grafos de 5 até 10 vértices. Okay? Posso escolher também o grau mínimo do grafo que eu quero, dos grafos que eu quero gerar, e também o grau máximo. Como eu quero gerar todos, eu vou botar grau mínimo 0 e grau máximo 4. Number of results to show é o número de resultados a serem mostrados. Nesse ponto aqui, à medida que o problema for otimizar, minimizar essa função, ele vai ordenar os valores. Para cada grafo gerado, ele vai ordenar do menor para o maior, né, grafo, que tem do maior para o menor, valores de função objetivo. Então, para cada grafo gerado, ele calcula o valor da função objetivo e no final ele ordena isso do menor para o maior, uma vez que eu quero minimizar. Então, esse número de resultados a serem mostrados, eu vou colocar aqui 5, na verdade, vou colocar aqui 10, e isso significa que eu vou mostrar 10 grafos que tiveram menor valor de função objetivo. Okay? Como não tenho interesse em gerar grafos livres de triângulo, nem gerar grafos somente conexos, eu vou permitir grafos desconexos, e como eu não quero somente gerar grafos bipartidos, eu também não vou me preocupar em marcar nenhuma dessas 3 opções. Ok? Bem, feito isso, então, a gente está com o experimento configurado, eu vou colocar aqui Submit Job. Quando eu faço isso, aparece aqui, ó, tá vendo? Tag Rio, teste 1, Processing Queue, ou seja, está sendo processado. Né? Vou aguardar um tempinho e ele rapidamente, como a ordem do grafo é baixa, a gente vai ter resultado rápido, e na verdade é o caso aqui, né? Então, Tag Rio teste 1, demorou 0,16 minutos para ser executado, então eu já tenho aqui File, Download. Então repare que eu já posso baixar o arquivo, que é um PDF, com os resultados da execução. Então vou baixar esse arquivo, ele gerou um PDF aqui. (106). Então, repara que aqui eu tenho então o relatório gerado, aqui eu tenho um ID desse identificador de relatório, o 106, a ordem dos grafos que eu gerei. Eu só pedi para gerar grafos de ordem 5. Se nós tivéssemos colocado de 5 a 8, eu geraria o top 10 de cada ordem dele. Então, apareceria aqui ordem 5, mais para baixo ordem 6 até 10. Nesse caso, então, o que tem nesse relatório? Eu tenho o código G6 do grafo, que nesse caso aqui é D, interrogação, interrogação. Isso aqui é útil para quem está usando o SAGE, por exemplo. Então, para quem usa o SAGE, na realidade, copiar esse código, colocar lá no SAGE e consegue gerar novamente esse grafo e calcular outros parâmetros, caso deseje. Né? A ordem do grafo é 5 e o Mi2 mais o Mi2 barra também dá 5. Ou seja, e o grafo que tem esse valor de função é o grafo sem arestas. O que é esperado de fato, porque o Mi2 aqui nesse caso é 0, mas o Mi2 do grafo complementar é exatamente igual a 5, então a soma dá 5.
ok? Fora isso, eu gerei um outro grafo, o segundo grafo com maior valor de função objetivo, na realidade é um grafo que tem o mesmo valor de função objetivo, que é 5 também, que é o grafo com somente uma aresta. O código G6 dele também está disponível aqui. Bem, aí eu tenho um terceiro grafo que tem valor de função objetiva exatamente igual a 5, que é o grafo estrela mais um vértice isolado. Tem o quarto grafo, que também tem valor de função objetivo 5. Vamos descendo um pouco mais. Tem um quinto grafo, que também tem valor de função objetivo 5. É o C4 unido a um vértice isolado. E aí eu pedi para gerar 10, né? Então eu tenho aqui um outro grafo que também tem valor de função objetivo 5. Ou seja, na realidade eu tenho diversos grafos extremais, né? Para n igual a 5. Tenho esse outro grafo aqui também. Esse outro grafo também tem valor 5. Esse outro grafo aqui também tem valor 5. Esse grafo também tem valor 5. Enfim, eu tenho dos 10 grafos gerados, todos eles têm valor de função objetivo 5. Com isso eu tenho aqui uma lista de grafos extremais que satisfazem a cota inferior na igualdade, né? Isso pode ser útil na maioria das vezes, o que a gente obtém, né, no SAGE, a menos que a gente empreenda algum esforço computacional de programação um pouco maior, a gente obtém um valor deles só, um desses grafos que atingem, né, o primeiro deles gerado. Então, acho que uma das vantagens aqui é a gente poder olhar todos os grafos que satisfazem uma determinada cota superior ou inferior na igualdade. Então, esse é um exemplo em que eu rodei com uma ordem baixa e usei os autovalores da matriz laplaciana, né? E aqui são os grafos extremais obtidos. Eu estou à disposição para outras dúvidas, perguntas e geração de outras funções. Bom, obrigado aí por ter acompanhado, um abraço e até a próxima.